Pode se assentar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, 10. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Amém? Mateus 6:10. É uma passagem bem conhecida, é a oração de Jesus. Queria pegar em especial esse versículo. E Jesus fala, diz assim, ó: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Vou repetir de novo. Venha o seu reino e seja feita, Pai, a sua vontade, aqui na terra, ou assim na terra como no céu. Amém? O desejo de Jesus, quando ele veio à terra, é trazer o reino de Deus para a terra. Como assim? O desejo de Jesus, quando ele veio ao mundo, Jesus pregava assim: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, pois está próximo de vós o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a maneira, não só a maneira como se vive lá no céu, mas a dimensão, fala assim, a dimensão espiritual, a dimensão dos céus invadindo a terra. Amém? Da maneira como se vive lá no céu, a mesma atmosfera, o mesmo ambiente, tudo que há no céu vem para a terra. Amém? Então o desejo de Jesus, isso vai acontecer, quer eu, você queira, quer a gente queira, quer a gente esteja participando ou não, isso vai acontecer. Amém? Jesus ora dizendo que venha o seu reino, que seja feito aqui na terra como é feito aí no céu. Quando Jesus veio a primeira vez, a primeira vinda dele, o reino de Deus estava se movendo e vindo através dele. Quando ele morre e ele ressuscita, o reino de Deus agora, ele pode se manifestar, ele vem através de cada um de nós. Amém? Cada pessoa que tem um Espírito Santo, cada pessoa que creu em Jesus, Jesus disse que o reino de Deus está dentro dela, está escrito em Romanos. Amém? Então cada filho de Deus, cada filho desse reino, agora esse reino está dentro dele. No momento presente, onde eu e você, a gente está vivendo hoje, o reino de Deus, ele não pode ser visto de aparência visível. Amém? O reino de Deus não é a igreja. Amém? Glória a Deus. O reino de Deus não pode ser visto com os olhos normais, mas ele habita, ele está lá, em cada pessoa que é filho e filha de Deus. Glória a Deus. Amém? Então o desejo de Jesus é que o reino dele venha aqui na terra. As escrituras diz que no final de todas as coisas, quando Jesus vier, o reino de Deus vai se manifestar em toda a sua plenitude. Amém? Nos dias de hoje, eu e você, a gente vai ver lampejos, a gente vai ver expressões do reino de Deus. Como assim? A gente vai ver nuances, vislumbres do reino de Deus através da vida dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. É como quando você chega perto daquela pessoa e você sente uma presença especial, sabe, que está nela. Você sente uma paz naquela pessoa, sabe? Você vê uma fé, você olha para a pessoa, para o indivíduo, e você vê a presença de Deus nele. Ali está o reino de Deus. Glória a Deus. Amém? Acho importante fazer vocês compreenderem essa parte. A igreja de Jesus, a igreja de Deus, é o lugar, é um meio pelo qual o reino de Deus se manifesta. Amém? Glória a Deus. Então a igreja está aqui, mas não é só a igreja. Dentro da igreja existe o reino de Deus. Igor, como assim? Vou te explicar de maneira que você entenda. O reino de Deus é a maneira como a qual as pessoas que estão dentro da igreja, elas vivem. Amém? Como assim? Tudo que uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem o Espírito, ela vive e faz, quando ela entregou a vida para Cristo, as mesmas ações, as mesmas expressões, tudo que ela faz é a mesma coisa que está no céu. Glória a Deus. No céu tem ira, no céu tem briga, no céu tem discórdia, sim ou não? Não. A Bíblia fala que uma pessoa, quando recebe o Espírito Santo, ela recebe a paz, o amor, a paciência, a amabilidade, a benignidade, a temperança, a fé, a mansidão. Então, da mesma maneira que se vive no reino dos céus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela passa a viver aqui na terra dessa mesma forma. Glória a Deus. Amém?
Por quê? O desejo de Deus, o desejo do Deus Espírito que está dentro de cada um de nós é trazer, fala assim, trazer o céu aqui para a terra. É o que vai acontecer no tão temido Apocalipse, né? Quando as pessoas falam Apocalipse, meu Deus. Igreja, para eu e você que somos filhos de Deus, para nós não vai ser ruim, vai ser a coisa mais maravilhosa. Porque o reino de Deus, de uma vez por todas, vai se manifestar em sua plenitude. Toda injustiça, toda discórdia, toda ira, toda malícia, todos os demônios, tudo irá acabar. E a gente vai viver em plena e completa vitória. Glória a Deus. Mas até que o reino de Deus venha em sua plenitude, eu e você, nós que estamos aqui, que temos o Espírito Santo. Igor, por que você fala que temos o Espírito Santo? Porque se uma pessoa não entregou a vida dela para Jesus ainda, o Espírito Santo não mora nela. O Espírito Santo está ao lado, convencendo ela. Sabe, vai à igreja, busca Jesus. O Espírito Santo está ao lado, convencendo. Mas quando a pessoa entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro dela. E aí ela se torna um filho e uma filha de Deus. Por isso, não é todo mundo que é filho de Deus, amém? Todos são criaturas de Deus, mas aquele que crê em Jesus é aquele que tem o Espírito Santo. Esse é filho de Deus, amém? Então a gente compreendeu que o desejo de Jesus é que o reino dele venha aqui para a terra. Igor, e como isso acontece? É aí onde eu e você entra. Igor, mas como é isso? É onde eu e você entra. Fala assim, o reino de Deus, ele vem por meio dos filhos de Deus. E como esse reino é expressado nos filhos de Deus? Fala assim, pelo servir. Servir. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Servir. Servir. Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vão em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, onde a gente está aí, no capítulo 5. No verso 13. Mateus 5, 13. É uma passagem também bem conhecida, acredito que por vocês. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13 diz assim, ó: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês quem que ele está falando aqui? Nós que temos o Espírito. Então não é todos, é aquele que tem o Espírito. Vocês são a luz do mundo. Presta atenção, igreja. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Como assim? Olha o versículo 15. E também, ninguém pode acender uma candeia ou uma lâmpada e colocá-la debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ou debaixo do alqueire, pode estar escrito na Bíblia de vocês. Pelo contrário, coloca-se num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Então eu e você, que temos o Espírito Santo, somos a luz do mundo. Somos o sal da terra. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode acender uma luz e colocar ela escondida. O que Jesus está tentando dizer aqui? Mas uma luz que ela é acesa, ela é pega e colocada num lugar apropriado. Com o intuito do quê? Olha o versículo de novo, ó. E também ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, uma vela, uma luz e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se num lugar apropriado ou num alto lugar. E assim ilumina a todos os que estão lá. Então uma luz que é colocada num lugar, para quê? Para iluminar. Para mostrar o caminho. Você compreende? Glória a Deus. Quando que o sal se torna insípido? Ou quando a nossa luz, a luz de Deus que está em nós, ela deixa de brilhar? Quando eu e você deixa de servir. Ou quando eu e você muitas vezes não tem esse coração de servir. Aquilo que Deus depositou em você, ele não alcança o outro. Se aquilo que Deus depositou em você não alcança o outro, o reino de Deus não vem para terra. Vocês compreendem? Eu sei que talvez muitos de vocês venham aqui hoje pedindo ou precisando algo da parte de Deus. Amém? Tenho plena ciência disso, uma necessidade. Mas eu quero que você compreenda, uma vez que você aceitou Jesus, uma vez que você tem Jesus e o Espírito Santo, tudo que você precisa para viver uma vida piedosa, diz em Pedro, Deus já te deu gratuitamente em Cristo. Você entende? É como se tudo aquilo que Deus tem para você já tivesse em você, porque o Espírito Santo está dentro de você.
tudo que você precisa fazer é acessar, é viver por meio da fé. Você entende? Glória a Deus. Igreja, servir. Quando eu falo servir, o que, Igor? A gente vai entrar nessa parte. Tanto servir a Deus como servir aos irmãos, isso é um sinal, isso é uma evidência de que eu e você nascemos de novo, de que eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Glória a Deus. Amém? Amém? Quando eu e você temos esse coração disposto a servir o próprio Deus, pega eu e você e coloca em um lugar onde a gente vai ser, onde a nossa vida vai ser útil para outras pessoas. Vocês compreendem? Por isso que a vida no reino de Deus, ela é completamente diferente no mundo. No mundo, a pessoa vive sempre para ser servida. Ela quer ter o melhor carro, ela quer ter a melhor casa, ela quer ter o melhor tudo para ela. Igor, é errado eu ter uma casa boa, um carro bom? Não é isso. Mas a maneira dela pensar, a maneira dela se viver é tudo para si mesmo. Vocês compreendem? Glória a Deus. Mas eu e você, quando a gente está dentro do reino de Deus, aquilo que Deus nos dá é o suficiente para satisfazer as nossas necessidades, e a gente tem um pouco mais para servir. Vocês compreendem, igreja? Isso é abundância, isso é generosidade. Glória a Deus. Versículo 16. Igor, e como isso acontece? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Então ele está falando assim, que brilha a luz de vocês. Se ele está falando que brilha a luz de vocês, é porque há uma em você. Se ele está falando que brilha assim, então a luz de vocês, então há uma luz. Que luz é essa? É o Espírito que brilha a luz de vocês diante dos homens. Aqui que eu quero que vocês prestem atenção, igreja, ó. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando eu e você se dispõe a servir, a fazer algo em favor de alguém, o nosso Pai Celestial é glorificado. O que é, Igor? O que é trazer glória ao Pai? A gente traz alegria ao coração do Pai. Quando eu e você está disposto a fazer algo por alguém, quando a gente deixa de lado um pouquinho os nossos interesses, coloca o interesse de Cristo, coloca os interesses de Deus, quando a gente deixa um pouco os nossos objetivos, vamos dizer assim, as nossas prioridades, a gente começa a colocar a prioridade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, as nossas boas obras são expressas por meio das nossas ações, e o nome do nosso Pai é glorificado. E talvez aquilo que você passou a vida inteira buscando e pedindo, o Pai te dá. Vocês compreendem? Eu sei que é famoso aquele versículo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar primeiro o reino de Deus? É colocar os interesses do reino dos céus acima dos seus. É submeter os seus interesses aos interesses é estar disposto a servir primeiro a Deus. Glória a Deus. Vocês compreendem isso? E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Amém? Fala assim, servir é algo natural no céu. Aqui na terra, quando você vê uma pessoa fazendo uma atividade simples, lavando um banheiro ou lavando uma louça, fazendo uma atividade simples, parece corriqueiro, parece comum, sim ou não? Um exemplo, aqui na terra, do jeito que a gente vê as coisas, é completamente diferente do reino dos céus. Aqui na terra, quando uma pessoa está num lugar de importância, num lugar de evidência, nossa, como essa pessoa é. O reino dos céus, ele é completamente inverso, ele é completamente ao contrário dos valores da terra. Vocês compreendem? Vou dar um exemplo para vocês. Uma profissão que talvez as pessoas não vejam, não dê tanto credibilidade quanto ela merece. Uma pessoa que recolhe o lixo, um gari, sim ou não? Tanto tem o lixeiro e tem o gari. Sem essas pessoas, quanto lixo não ficaria entulhado na sua casa? Com fedor, com um mau odor não teria na sua casa? Sim ou não? E aparentemente é uma coisa simples e pequena. Vocês compreendem? É uma coisa. O que é um lixo? Agora, se você coloca um lixeiro e um presidente do lado, qual vai ter mais prestígio? Qual vai ter mais honra? Hã? Óbvio que o presidente carrega sobre si mais responsabilidades. Mas vocês compreendem? O que eu estou tentando levar vocês a compreender é que os valores do reino que eu e você vive é completamente inverso dos valores humanos. E quando eu e você, dentro desse reino,
tem o Espírito Santo, estamos aqui, mas não temos a ciência, a gente vive no reino, a gente está no reino, mas vive como uma pessoa comum e natural, e espera receber as coisas do reino, e fala, pô, parece que Deus não é na minha vida, parece que Deus não é comigo, parece que nada do que eu faço dá certo, porque você está no reino de Deus, mas pensando e vivendo de uma maneira natural. Ó, no reino espiritual, no reino dos céus, no reino de Deus, onde Jesus está, onde os anjos estão agora, servir lá é natural. Até os anjos servem. Então, coloca Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, 14. A gente geralmente imagina os anjos, né? Criaturas poderosas que Deus fez, belos e bonitos. E para que todo esse poder, toda essa beleza? Todo esse esplendor? Hebreus 1, 14. Os anjos não são todos eles espíritos o que é ministradores aqui? Espíritos trabalhadores. Ministro significa uma pessoa que tem uma atividade específica delegada. Ela foi enviada para fazer algo específico. Glória a Deus. Amém? Espíritos ministradores enviados para. Olha isso, igreja. Enviados para servir. Servir a quem? Servir a quem? Servir aqueles que hão de herdar a salvar. Quem vai herdar a salvação? Eu e você. Pensa assim, tem o céu, o reino espiritual, os anjos, Deus, e os anjos que estão lá. E eles foram criados por Deus, eles estão lá, criaturas lindas, poderosas. A Bíblia fala que um anjo, quando ele apareceu no Antigo Testamento, ele matou mais de 200 mil homens em uma noite só. Então são poderosos, enviados para ser. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que os anjos de Deus, eles servem e você assim, mais um dia, vou ter que ir lá e ajudar fulano, Não. Vocês acham que eles servem assim, sim ou não? Pô, mais uma vez, vou ter que descer lá e fazer. Mais uma vez vou ter que descer lá e falar uma mensagem de Deus. Mais uma vez vou ter que livrar ele, livrar ela. Você acha que os anjos servem assim? Os anjos servem empolgada. A Bíblia fala que quando Jesus nasceu, tinha alguns pastores no campo, e apareceu um anjo e disse aos pastores: glória a Deus, vão até Belém e lá vocês vão achar o menino. E o menino vai estar assim, na manjedoura, e ele vai estar num lugar simples. E de repente a Bíblia fala que aparece milhares de anjos atrás daquele um anjo. E o anjo começa a cantar, os anjos começam a cantar: glória a Deus nas alturas e paz na terra com os homens. Então, quando uma obra de Deus, quando Deus delega a um anjo para que ele venha e nos sirva, os anjos fazem com alegria, porque ele sabe que aquele benefício que Deus enviou até você, ele não vê a hora de chegar. Vocês compreendem? Ele sabe que se aquilo que Deus mandou ele fazer chegar até você, as coisas mudam. Vocês entendem? Então pensa assim, os anjos aqui são seres poderosos, seres que têm autoridade, e mesmo assim, eles têm um coração de servir. Vocês compreendem? Glória a Deus. Servir, igreja. Muitos cristãos não se desenvolvem em intimidade na sua caminhada com Deus, porque ele não tem um coração disposto a ser. Tem pessoas que ela até faz as coisas. Pega aquela cadeira para mim, a pessoa pega, mas dentro do coração ela não tem aquela disposição de servir. Uma pessoa que tem um coração disposto a servir, se você falar para ela pegar uma cadeira, ela pega. Se você falar para ela pegar água, ela pega. Qualquer coisa que você dizer para ela fazer, ela faz de todo o coração. Ela não coloca condições para aquilo. Ela simplesmente está ali disponível para o que precisa. Vocês compreendem? Eu não estou entendendo muito. Quando você tem um coração disposto a servir, o que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, começa a se desenrolar através de você. Muitos de vocês oram: Deus, visita minha família, visita minha casa, muda meu esposo, muda meu filho. Deus não vai fazer. Deus quer fazer através de você. A luz que há em você brilhe para que os homens vejam. Daí eles vão se aproximar de Deus. Vocês compreendem? Deus pode sim fazer de uma maneira sobrenatural que a gente não entenda, mas Deus quer fazer através de você. O reino de Deus quer vir na terra através de
através de mim, através de você. E o reino de Deus vem, não importa a geografia que você esteja. Você pode estar dentro da escola, dentro da faculdade, no serviço, no trabalho. Uma vez que você tem o seu coração disponível e aberto para o Espírito Santo, o reino de Deus começa a se manifestar através de você. Igor, como assim? Sabe quando aquelas coisas sobrenaturais começam a acontecer? Num lugar onde não é uma igreja, num lugar onde não é um ambiente, vamos dizer assim, religioso, mas a presença de Deus começa a se manifestar. Por que a presença de Deus se manifesta? Porque ali tem um Filho de Deus. Compreende? Da mesma maneira, as trevas. Quantos aqui de vocês já olharam para aquela pessoa e ela tem uma aparência escura, uma aparência negra, assim na face? Sim ou não? Você consegue perceber ou sentir que há espíritos má governando a vida daquela pessoa. E o contrário também é verdade. Quando você chega perto de uma pessoa e você sente aquela paz, você sente aquela coisa diferente, aquilo é o Espírito Santo. Vocês compreendem, igreja? Glória a Deus. Estão entendendo? Quero que vocês vão lá em Mateus capítulo 20 agora. Agora a gente vai ver o maior exemplo de servir. A gente falou dos anjos, que são seres poderosos, fortes, mas estão ali disponíveis para nos servir, amando de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 20. Mateus 20, 20. Mateus 20, 20. Aqui estava Jesus com os discípulos, Tiago e João, e a mãe deles. E eles se achegam ali, a mãe dele em específico se achega perto de Jesus para fazer um pedido a Jesus. Então aproximando-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, Mateus 20, 20. Prostrando-se, fez-lhe um pedido. Versículo 21. Olha o que Jesus disse. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu. Declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. Verso 22. E disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão O que a mãe foi pedir para Jesus ali, para os filhos dela? Um lugar de importância, um lugar de notoriedade, um lugar ali no reino. A mãe de Jesus, quando você for rei, coloca o meu filho na sua direita, na sua esquerda ali. Jesus falou, você não sabe o que você está pedindo. Pode vocês beberem o cálice que eu vou beber? Está falando a morte de cruz. Podemos, responderam eles. E Jesus falou, certamente vocês beberão. Certamente só João aqui que não morreu crucificado, foi o único dos apóstolos que morreu de morte velhice. Mas se assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem o Pai preparou. Ou está preparado para o Pai ali, não cabe a mim dizer quem vai sentar do lado do outro. Quero que vocês prestem atenção. 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados. Quando os outros discípulos estavam ali do lado de Jesus, ouviu essa conversa, que 2 dos apóstolos queriam sentar um do lado do outro, ali de Jesus, eles ficaram indignados. Mas como assim? Vocês estão indo lá pedir lugar para o mestre? Como assim? Imagine Pedro. Pedro, não, eu fui a primeira pessoa a ser chamada. Não, está errado. E aí Jesus usa essa ocasião para dar um ensinamento. Glória a Deus. É aqui que a gente vai absorver. Versículo 25. Presta atenção. E Jesus chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações, o reino natural, o reino terreno, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre eles, ou elas, sobre as nações e sobre as pessoas. Verso 26. Não, olha isso, igreja. Não será assim entre vós, pelo contrário. No mundo que vocês vivem, estão acostumados até hoje, o governante, aquela pessoa que tem mais poder, ele domina sobre a nação e sobre as pessoas. Quer dizer, eu sou o governante, é o que manda, é assim do meu jeito, e é assim da minha forma, do jeito que eu estabeleci. O que Jesus fala, não vai ser assim entre vocês. E aqui ele já está falando assim, ó, não vai ser assim, e não é assim no reino dos céus. Compreende? Não é assim para uma pessoa que tem Jesus. Não é assim para uma pessoa que tem o reino de Deus. Olha o que ele diz. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Oxi. Quem quiser ser o importante, quem quiser ser o primeiro, que seja o servo. Que
esteja disposto a ser, que esteja disposto a fazer aquilo que uma pessoa, numa visão natural e humana, não quer fazer. Vocês compreendem, igreja? Vocês compreendem? Quando eu e você tem o coração disposto a servir, ainda que você não tenha talento ou dom nenhum, uma coisa é acrescentada em mim e você. Fala assim, uma coisa: graça. Tudo o que você precisa. Por exemplo, você não sabe, por exemplo, tocar bateria, mas está faltando uma pessoa para tocar bateria. Estou dando um exemplo aqui. Poxa, eu queria poder ajudar. Seu coração está disposto a ser, mas eu não sei como é que. O que acontece? Deus te dá graça. E aí você aprende aquilo de maneira sobrenatural. É isso, igreja. Você acha que Jesus, quando ele chamou os apóstolos, ali tinha homens e mulheres talentosos, especiais? A Bíblia fala que João e Tiago, Pedro e João, eles eram analfabetos, eles não sabiam nem ler. E como é que homens analfabetos, homens de trabalho e serviço, no tempo dele, na geração deles, viraram o mundo de ponta cabeça? Por quê? Porque eles estavam dispostos a servir a quem? A Deus. Vocês entendem? Servir a Deus. Fala assim, quem serve a Deus sempre ao seu servo tem recompensa. Quando você está disposto a servir a Deus, tem recompensa. Eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma pessoa que sabe dar o que a gente de fato precisa, esse alguém é Deus. Tem recompensa, igreja. Você entende? Se a gente fosse levar só por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, a gente já teria motivos o suficiente para ser. Mas Deus é bom. Se a gente fosse levar a cabo aqui ao pé da letra, só aquilo que Jesus fez por mim e por você já é motivo suficiente para eu e você ser. Você tem noção que se você que tem o Espírito Santo deitar aqui agora morto, você vai se encontrar direto com Cristo? Você tem noção que você que tem o Espírito Santo, você tem os anjos de Deus, os céus ao seu favor? Você tem noção que se você, talvez a pessoa mais simples que entrou aqui, que tem o Espírito Santo, fechar os seus olhos e começar a orar, Deus ouve a sua oração? E quem é Deus? Senão o governante do universo, senão o rei dos reis. Você tem noção do privilégio que é ter dentro de você a presença do Criador, habitando em você, em todos os minutos, em todos os segundos, para tudo que você precisar? Já são motivos suficientes, ou não? Você tem noção que se você tiver em uma circunstância que é impossível ao homem, se você falar com ele, ele tem poder e está disposto a resolver? Você tem noção que se você estiver doente, uma enfermidade pior que seja, ele tem poder para curar? E ele quer curar? Isso já seria motivo suficiente? Sem contar a coisa mais preciosa, diria para nós que vivemos aqui nesse mundo ainda, a paz que excede todo o entender. Tá o mundo se acabando e caindo de ponta cabeça, mas eu e você tem paz. A paz que excede todo o entender. A gente tem o Espírito Santo, o selo da promessa eterna. A Bíblia fala que é o selo de propriedade de Deus. Só aí já tem motivo suficiente. Mas ele diz assim, filho, eu te dei tudo isso, e se você estiver disposto a me servir, tem mais. A Bíblia fala assim que é impossível agradar a Deus senão por meio da fé, e que Deus é galardoador, recompensador daquele que o busca. Vocês compreendem? Deus A Bíblia fala que a salvação, fala assim, salvação, ela não é por meio das minhas obras, ela é por meio da graça. Quer dizer, por meio daquilo que Jesus Cristo fez. Só que a Bíblia diz assim no versículo abaixo, Efésios capítulo 8, versículo 8, 9 e 10. A gente é salvo pela graça, pelo dom de Deus. A gente foi salvo em Cristo para as boas obras que Deus nos preparou. De antemão Ele nos preparou. Quando eu e você é salvo, recebe o Espírito Santo. E a gente começa, vou dar um exemplo para vocês, vou ser mais claro. Quando dentro de você começa a sentir que tem um chamado de Deus. Quando dentro de você começa a sentir que tem um talento, seja um talento espiritual, seja um talento natural que Deus chamou, que vai servir ao propósito dele na terra. E você começa a caminhar em direção àquilo, as boas obras de Deus começam a se manifestar através de você. E aqui a diferença. Aquele cristão que vem para a igreja,
ele recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, recebe a salvação, recebe o dom divino, mas para por ali. Ele recebeu tudo de graça, mas ele não deu continuidade. A Bíblia fala que aquele que servia aqui na terra, aos propósitos de Deus, segundo a vontade de Deus, quando chegar naquele grande dia, Deus vai falar: pode entrar você, pela graça. Mas quando você chegar lá, você vai ver, você vai ter galardões e recompensas, de acordo com a obra que você realizou para Deus aqui na terra. Vocês compreendem? Cada bem que você fez em Deus, esse bem não compra a sua entrada mas garante para mim e para você lá riquezas e tesouros Por que você acha que Jesus falou assim, ó? Não juntei esse tesouro na terra, mas sejam ricos para com Deus. Ajuntem a riqueza para vocês para com Igor, então não posso ter dinheiro, não. Você pode pegar a sua riqueza terrena e fazê-la servir a propósitos eternos. Vocês compreendem, igreja? Estão entendendo? Igreja, sempre que você estiver disposto a servir, a honra de Deus vai te alcançar, tanto aqui na terra, como lá naquele grande dia. Vocês compreendem? Estão compreendendo? Então há uma graça liberada, há uma graça, há um favor divino, quando você dispõe a entregar sua vida para Jesus e viver para Jesus. Glória a Deus. Versículo 27. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Versículo 28. Jesus é o rei do universo, sim ou não? O Filho de Deus. E olha o que ele diz a respeito dele mesmo, o tempo que ele passou aqui na terra. Como o Filho do homem, que não veio para ser, mas para e dar a sua vida em resgate de, como eu, Filho do homem, sendo o rei do universo, não vim para que vocês me sirvam nesse momento, eu vim para servir, para dar a minha vida em favor de vocês. Isso é a ceia de hoje. É eu e você fazendo menção e lembrança de que um dia, está vendo que no reino dos céus é diferente do reino da terra? Que governador, que presidente, que autoridade governamental terrena e humana daria a sua vida, em favor da sua nação? Sim ou não? Qual de vocês daria a vida de vocês pelo filho de um vizinho de vocês? Levanta a mão. É bem difícil, sim ou não? Agora pensa assim, o rei do universo, o Deus criador, se fez homem e deu a vida por mim e por você. E o que ele pede para mim e para você? Abre em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses 2, 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses 2, 4. Diz assim, ó: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Tá vendo? Não busque somente os seus próprios interesses. É aqui onde o cristão perde de viver a essência do evangelho. Perde de viver coisas sobrenaturais, extraordinárias em Deus. Porque ele vem para Jesus, mas a maneira dele pensar, a maneira dele viver ainda é uma maneira carnal e humana. Ele não deixa a mente dele ser renovada pela palavra. É aquela pessoa que ela veio para Cristo, ela tem o Espírito Santo, mas aquelas coisas mesquinhas e egoístas, ela não deixou com que o Espírito Santo arrancasse isso dela. Mas ela ora a Deus e quer viver coisas. Vocês compreendem? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deus quer fazer elas viver essas coisas grandes, sim ou não? Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses do outro. Olha esse versículo, igreja, o versículo 5. Seja a atitude de vocês, ou na Bíblia de vocês pode estar escrito assim, que haja o mesmo pensamento em vós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se ou apoiar-se. Olha o verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Verso 8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9.
Jesus, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e serviu as pessoas quando veio na terra. Só que olha o verso 9. Olha a recompensa. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o... A Bíblia fala que quando Jesus estava passando pelo sofrimento, em Hebreus, diz assim que ele não se atentou para o sofrimento e nem para os pecadores que o machucavam. A Bíblia fala que ele se atentou para a alegria que lhe estava proposta depois que ele passasse aquele momento de dor. Vocês compreendem? Compreende isso? Então ele sabia que ele ia passar um momento de dor, mas ele não parou na dor. Eu sei que eu vou passar essa leve e momentânea tribulação, mas depois vai ter valido a... E qual você acha que foi uma das recompensas de Jesus? Uma a gente já leu aqui, que é um nome acima de todo o... E a segunda? Se ele já é o rei do universo, que outra coisa ele pode ter, se tudo já é dele? Qual a segunda? Coloca a mão no seu coração. Você, a sua alma. Depois da morte dele, a Bíblia diz em Apocalipse que ele com seu sangue comprou para si homens de todos os povos, línguas e nações. Por meio do sangue dele, ele pode perdoar todos os seus pecados, te tornar um filho e uma filha de Deus, te dar o direito legal de entrar nos céus, te dar o direito legal de receber a vida eterna, pode te dar o Espírito para habitar dentro de você todos os dias. O que o dono do universo poderia ter se tudo já é dele? Se não as criaturas que ele criou com livre-arbítrio. Eu e você. Vocês compreendem? Estão compreendendo? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da... E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então o que você acha quando o demônio manifesta aqui? Você fala, de joelho, em nome de G. Por que ele se dobra? Porque está escrito que pelo nome de Jesus todo joelho se dobrará. Igreja, naquele grande dia, quando Jesus rasgar os céus e aparecer, os homens vão ficar apavorados, a Bíblia diz, de medo. Mas eu e você vai se os homens vão ficar desesperados. Meu Deus, é verdade, a Bíblia, Jesus está voltando, o Espírito Santo, e agora a salvação, o inferno, eles vão endoidar. Mas eu e você que tem o Espírito Santo, a gente vai se alegrar, porque a nossa redenção chegou, porque o Filho de Deus se manifesta. A Bíblia fala em Colossenses que há uma ardente expectativa, há uma ardente expectação da natureza. A natureza geme com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Imagine quando o Deus Filho vir se revelar. O que não vai acontecer? Igreja, há criaturas de Deus, há irmãos e irmãs seus ainda que não são irmãos, porque não tem Cristo lá fora, gemendo, chorando, pensando que o dinheiro vai satisfazer, pensando que o casamento, que o marido perfeito, que o trabalho perfeito, que a casa perfeita vai satisfazer, e não vai. Eu e você, que temos o Espírito Santo, e quando a gente chega a essa maturidade, a gente compreende que o que esse mundo precisa é de Jesus. E aonde que Jesus está? Em você. Em você. Talvez o menor de você aqui tem poder para curar, não você, mas o Espírito. Você compreende? Fala assim, Deus, conta comigo. Isso é servir. Quando você se dispõe a se colocar ali, poxa, Igor, se eu tiver que escolher entre a vontade de Deus e a minha vida hoje, eu vou ter que abandonar muita coisa. Talvez eu vou ter que sair do meu serviço, eu vou ter que deixar muita coisa. Eu vou ter que deixar as minhas prioridades, os meus sonhos. Infelizmente essa é uma decisão pessoal sua. Mas eu falo uma coisa para você, vendo do lado de cá, vale a pena. Vale a pena. Igor, talvez se eu tiver que me engajar na obra de Deus, se eu tiver que me envolver no corpo de Cristo, eu vou ter que abrir mão disso, daquilo. Igreja, é difícil falar para vocês, mas só quando você está dentro que você sabe o prazer que é. Vocês compreendem? Quando você vê Deus fazendo através de você e o outro sendo beneficiado.
o amor de Deus sendo expresso através da sua vida. As pessoas conhecendo Cristo através de você, na sua simplicidade. Você compreende? Isso é uma decisão de cada um. Mas aquele que se dispõe a decidir pela vontade de Deus, no final ele vai encontrar o quê? Recompensas. Ele vai encontrar alegria. Ele vai encontrar coisas que talvez se ele passasse a vida inteira buscando, ele jamais encontraria. Igreja, estou falando para você que você deve se envolver no serviço de Deus aqui na terra. Se envolva. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu também não sei, é o Espírito Santo que fala. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisinha que Deus colocou em você. Você que tem Jesus, amém? Você que já sei. Estou falando para pessoas que já vivem com Cristo, amém? Você que é novo, você que está aqui pela primeira vez, calma, fique em paz. Essa parte vai chegar para você. Glória a Deus. Mas se envolva na obra de Cristo. Se envolva naquilo que Deus está fazendo aqui na terra. Sabe, a sua vida vai passar e no fim você vai olhar. Talvez você tenha tudo que você sonhou, tudo que você quis, mas a vontade de Deus queimando dentro de você, você decidiu calar aquela vozinha. Você decidiu, sabe quando você não quer ouvir aquilo? Você quer virar o seu rosto para o outro lado? Não deixe que o fogo do Espírito se apague em você. Você entende? Talvez você já serviu uma água. Eu estou dando exemplo de serviços exteriores, mas isso flui de uma atitude, de uma decisão que você tomou no seu coração. Vocês compreendem? Igor, mas eu já não tenho força, eu já sou muito velho. Ei, Abraão teve um filho com 100 anos. Quando você decide no seu coração, não tem idade, não tem obstáculo para Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua. Agora eu vou falar para os jovens. Você que é jovem, você pode viver coisas que você não viu na Netflix ainda, que você não viu no Amazon Prime, que você não vai ver em lugar nenhum. Mostra aí na Netflix um filme que o mar abriu, se não o de Moisés. O que o mundo te oferece para você ficar ali alienado na telinha, você pode viver aqui, em vida. Vocês compreendem? A sua vida pode servir para alcançar milhões de pessoas. Isso cabe de uma decisão pessoal sua. Vocês compreendem? Glória a Deus. Toda a sua casa pode ser completamente transformada e viver para Deus por causa de uma decisão sua. Não estou falando nada para vocês aqui o que eu não viva. Vocês compreendem? Glória a Deus. Compreenderam? Quero que vocês vão lá em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Lucas capítulo 12. Lucas 12, 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Todo mundo achou? Estejam prontos para servir e conservem acesa as suas candeias. O que é a candeia, Igor? Lembra da parábola das virgens? A candeia é a comunhão com o Espírito. É a sua intimidade com o Espírito Santo. Igreja, quando você está no propósito de Deus, ainda que venham circunstâncias, tribulações, coisas para fazer você voltar atrás ou desistir, você não para. Porque a força que te impulsiona, ela é além de você. Eu estou usando força, mas na verdade a pessoa que está ali é o Espírito. Vocês compreendem? Compreendem? Estejam sempre prontos a servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor de um banquete de casamento. Quando você está aqui servindo a Jesus, servindo a Deus, talvez eu quero que vocês também entendam que servir não é só servir na igreja. Amém? Glória a Deus. Servir a Deus significa ser fiel a Deus. Amém? Quantos aqui de vocês, ou agora para as pessoas mais velhas, quantos aqui de vocês já foram em um trabalho, em um serviço, antes de vocês conhecerem Jesus? Ou talvez depois de conhecer Jesus. E vocês estão ali trabalhando com uma pessoa, e daqui a pouco você começa a perceber o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Quantos de vocês tiveram essa experiência? Levanta a mão. Sim ou não? Você começa a perceber uma coisa de fé. Ela está servindo a Deus, embora ela esteja trabalhando ali. Você entende?
Bíblia fala que também, a Bíblia sempre traz serviço como se fosse adoração. Quando você serve, você está adorando a Deus com o seu serviço. Glória a Deus. Você compreende? Se você no seu coração estiver disposto a servir a Deus, isso é você e Deus. Deus pode te trazer aqui para a igreja para servir. Ou Deus pode te levar em lugares, em famílias. Mas dentro do seu coração, você sabe por que você está ali? Para servir a um propósito de Deus. Vocês compreendem? Glória a Deus. É que nem José. José foi colocado em uma alta posição de autoridade no governo, no Egito. Mas ele sabia que estava ali por causa de um propósito de... E a vida dele ali serviu para que milhares de pessoas tivessem ali alimento. Vocês compreendem? Glória a Deus. Ó, a recompensa. Como aqueles que esperam o seu Senhor voltar. Versículo 36. De um banquete de casamento. Para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Versículo 37. Olha o verso 37. Felizes os servos cujo Senhor encontrar virgem. Em outra tradução, se não me engano, na King James diz: felizes são os que servem. Quando voltar, e eu lhes afirmo que ele se vestirá, está falando do rei aqui, ó, que ele se vestirá para servir e fará que se recline à mesa e virá a ser, está falando que o rei vai colocar uma roupa e vencer. O que está escrito em Apocalipse? Que está preparando uma grande mesa. Quem vai nos servir? Jesus. Eu e você hoje estamos numa mesa. Versículo 38. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Versículo 38 aqui, ó. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar ou vigiando. Vocês entendem? Igreja. Não tem coisa maior, igreja. Sabe, naquele dia todo mundo vai estar com medo. E você vai estar em? Porque você vai ter vivido aquilo que Deus chamou você para viver. Glória a Deus. Amém? Vamos lá em Apocalipse. É o último versículo. Apocalipse 1. Fala assim: eu não estou sozinho. Tem o Espírito Santo. Quando você decide servir a Deus no seu coração, você não serve a Deus com a sua força, na força do seu braço. Deus dá para mim e para você, para morar em nós, o Espírito Santo. A Bíblia fala que eu e você não conseguem permanecer em Deus sem o Espírito Santo. É o próprio Deus que faz com que a gente permaneça nele. Está escrito em Colossenses. Compreende? Igor, o que o Espírito Santo faz? Daria algumas horas aqui para explicar para vocês, mas eu não vou explicar não. Amém? Fala assim: o Espírito Santo, ele é a pessoa que me dá ânimo, que me dá vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o paracletos, ele é o auxiliador, o ajudador, o advogado, o intercessor, o amigo, o conselheiro. Você compreende? O Espírito Santo é aquela pessoa que habita dentro de você. Eu vou dizer melhor para você. Sabe aquela voz doce que sussurra dentro de você? Filho, não vai para esse lugar. Filho, não faz isso. Filha, não faz isso. Ô filho, esse é o caminho. Essa é a pessoa do Espírito. E ele sabe o que de fato é melhor para mim e para você. E pode ver, todas as vezes que eu e você teima e resiste à voz dele, o que acontece no fim? Daí? Mas quando eu e você não resiste, por isso que a Bíblia diz: não resista a um espírito. Quando eu e você se rende, Senhor, eu não entendo ainda, mas eu vou pelo seu caminho. As coisas começam a fluir. O que é fluir? Usando a palavra fluir, as coisas começam tudo coopera para o bem daqueles que amam as coisas começam a cooperar ao seu favor, por causa do Espírito. O próprio Deus encaminha as coisas. Você só está sendo levado, conduzido, guiado pelo Espírito. Glória a Deus. Amém? Vou ler o versículo 5, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Apocalipse, o último livro da Bíblia, amém? Capítulo 1, versículo 5. Dentre os mortos. E o soberano dos reis da terra. Ponto. Olha agora depois do ponto. Preste atenção agora, igreja. Ele nos ama e nos amou e nos libertou dos nossos, por meio do seu sangue. Jesus Cristo, o soberano dos reis da terra.
Ele nos ama, nos amou e nos libertou dos nossos pecados com o seu próprio sangue. Versículo 6. E nos constituiu reino e sacer. Então ele pegou eu e você, vou tentar ilustrar aqui, pegou eu e você uma pessoa que não valia nada, que não tinha valor algum, e nos tornou reis e sacer. Quer dizer, nos tornou agora pessoas importantes, pessoas príncipes de Deus. Você entende? Igor, mas eu estou aqui em casa com a minha roupa, minha casa não tem nem telha, como você está falando que eu sou um príncipe? Ah, se você visse você como Deus te vê, você não se julgaria, você não se olharia com os olhos naturais e humanos. Igreja, o Rei dos Reis morreu por amor à sua vida. Que valor você acha que você tem? Fica o pensamento aí para vocês. E nos constituiu reis e ou reino e sacerdotes. Para o quê? Quando eu li esse versículo eu falava, Deus, como assim o Senhor me fez rei? Eu já pensava que era, para ser servido. Não, eu sou um rei, não. Jesus falou, está na Bíblia, eu creio em Jesus, tem o Espírito Santo, eu sou rei. Mas o versículo diz o quê? Para ser, porque o Rei dos Reis serviu. Para servir a Deus e Pai, e a Ele seja glória e poder para todos sempre. Versículo 7. E é isso que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, que o mataram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Tá vendo? Quando o céu rasgar, as pessoas vão se lamentar. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, todo o poder. Compreende? Compreenderam? Eu e você em Cristo, a gente foi chamado para servir a Deus. Olha, eu estou pregando aqui para vocês, não estou? Teve esse microfone aqui, alguém teve que colocar pilha para carregar. Vocês compreendem? Eu cheguei aqui, a mesa da ceia estava preparada, as mulheres. Vocês estão sentados aí, essa semana todo mundo se reuniu aqui, o pessoal da limpeza, e lavou as cadeiras. Olha para o chão, está limpinho, certo que o carpete gruda algumas coisas, mas alguém está servindo quem? A Deus. O Espírito Santo me lembrou no versículo que eu não li para vocês, o último versículo, vai lá em Pedro. Obrigado, Espírito Santo. 1 Pedro 4,10, para a gente encerrar. 1 Pedro 4,10. Fala assim, eu tenho algo, e cada um exerça o dom que recebeu para ser. Cada um exerça, faça o dom que você recebeu de Deus, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então Deus deu uma graça, deu um dom. Quando fala dom, talvez não seja um dom espiritual, mas um talento. A Bíblia fala de outros dons em Romanos 12, não vou ler isso para vocês agora, mas tem alguma coisa que você pode fazer para Deus. Vocês compreendem? E aí vocês vão viver coisas sobrenaturais em Deus. Amém? Igreja, Deus não precisa que você o sirva para Ele te abençoar. A Bíblia diz que Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos. Amém? Mas Deus deseja muito que o propósito dEle possa se revelar, possa se manifestar na sua vida, que a vontade dEle seja feita através de você, e que outras pessoas, assim como você também, seja beneficiado. Glória a Deus. Amém? Fala assim, o Espírito Santo, Ele é a pessoa que libera a graça divina, o poder divino, o poder de Deus, a virtude de Deus. Glória a Deus. Amém? Essa ceia que o Senhor colocou no meu coração, igreja, deem espaço para o Senhor, sirvam, se engajem na obra de Deus. As pessoas costumam dizer no mundo, vai entrar um novo ano agora, 2023, mas se você não estiver vivendo o propósito de Deus, sabe, vai ser mais um ano, mais palavras, mais do mesmo. Glória a Deus. Se acheguem a Deus, Ele vai se achegar a vocês. Amém? Glória a Deus.